Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diletos filhos, celebramos hoje a festa litúrgica da Sagrada Família. Dentro da 8ª de Natal, Jesus, Maria e José. Porque o Natal é isto, o Natal não é outra coisa. O Natal é uma festa católica. O Natal é uma festa cristã, é a festa da família constituída por Deus para viver a imitação da Sagrada Família. Os pais devem olhar para São José
Pai santíssimo, puríssimo, castíssimo, zeloso, justo, diz a Escritura, justo, temente a Deus. Portanto, vocês, pais, devem ver São José como um protótipo, um modelo a ser imitado na vida de vocês. O modo pelo qual ele amou a sua esposa, o modo pelo qual ele cuidou de sua família, o modo pelo qual ele protegeu, guardou a sua casa e educou o seu filho Jesus na Torá, na lei de Deus. As mulheres, as esposas, devem olhar para a Virgem Maria, puríssima, santíssima, preciosíssima aos olhos de Deus. Nunca pecou, nunca falou um palavrão, nunca esbravejou, nunca se irou, nunca falou uma mentira, nunca fez fofoca, nunca, puríssima, cheia, plena, ornada das virtudes mais excelsas de Deus por obra do Espírito. Portanto, a Virgem é modelo a ser imitado por vocês, esposas. O modo pelo qual ele educou o seu filho na lei, na Torá, na observância. Isto ilumina a vida das esposas cristãs. E nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, que quando olhava para cima, olhava para os seus pais, tinha um pai para ser modelo e que podia ser imitado, tinha uma mãe como modelo e podia ser imitada. Aprendeu de sua mãe, aprendeu de seu pai, a obediência, o amor a Deus cresceu, diz a Escritura, cresceu em graça, sabedoria, estatura e força diante de Deus e dos homens. Tinha modelo a ser seguido dentro de casa. Seu pai e sua mãe. É a Sagrada Família, a família de Nazaré, a família constituída por Deus, cujo Deus mesmo é o centro, o alicerce, o esteio, a coluna que fundamenta esta família, que não tem outra razão de ser senão amar a Deus, servir a Deus, reverenciar a Deus, glorificar a Deus, rejeitar a vontade meramente humana, carnal, passageira, vil, trivial e pôr em prática a vontade de Deus. Logo, esta família que está aqui à minha destra lança luz para todas as famílias do mundo inteiro. E nós católicos temos o dever moral de imitar os passos desta sagrada família. Nosso Senhor Jesus Cristo fora em toda a sua existência obedientíssimo a seu pai e a sua mãe. E há um mistério muito particular, peculiar da vida deles, quando Jesus ainda era criança, está registrado por São Lucas nos Evangelhos da Infância, no capítulo 2 de seu Evangelho de São Lucas, um momento no qual Jesus se desgarrou ali de sua mãe e de seu pai e ficou 3 dias no templo de Jerusalém. E seus pais aflitos se puseram a procurar e não o encontravam. Até que retornaram ao templo de Jerusalém e encontraram ele entre os sábios doutores da lei. E Nossa Senhora disse: meu filho, veja a aflição minha do teu pai. E Jesus disse: ora, não sabeis vós que eu devia cuidar das coisas de meu pai?
Jesus se refere aqui ao seu Pai eterno, a Deus eterno, e diz que estava ali cumprindo a vontade de Deus, a vontade do Pai. É nesse contexto, irmãos, que devemos compreender, é sob essa luz que devemos entender a primeira leitura do livro do Eclesiástico hoje, que pede e insiste em que os filhos devem obedecer a seus pais. E o filho que obedece o seu pai, obedece a sua mãe, será abençoado por Deus. Mas, meus filhos, que tipo de obediência devemos ter aos nossos pais, senão aquela obediência na qual os nossos pais estão obedecendo ao Pai eterno, a lei de Deus? Quer dizer, cada filho vai obedecer o seu pai e a sua mãe, na medida que o seu pai e sua mãe pedem a ele coisas que estão de acordo com a lei de Deus. Não há, portanto, uma obediência absoluta ao pai e à mãe. Há uma obediência relativa ao pai e à mãe. Relativo a quê? Relativo à lei do Senhor. Se o pai e a mãe replicam no seu pedido aos filhos aquilo que a lei de Deus está dizendo, os filhos devem obedecer e seguir os ensinamentos de seus pais. Mas, se os pais ensinam aos filhos coisas que são contrárias à lei de Deus, devem ser desobedecidos, pois a palavra diz: convém primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Isso aprendemos com São Pedro diante do sinédrio judaico. Logo, meus irmãos, a autoridade do pai e da mãe exercida sobre os filhos é uma autoridade que vem de Deus. E se os pais não são fiéis à lei de Deus, perderam a razão, perderam a credibilidade de dar instruções aos seus filhos. E nesses pontos contrários à lei de Deus, os filhos devem negar a obediência aos pais e obedecer sim a Deus. De modo semelhante, irmãos, devemos também transferir este exemplo a todo tipo de autoridade que existe neste mundo. As autoridades civis, diz Paulo, que foram constituídas por Deus, ou por obra de Deus, ou por permissão de Deus, devem também ser obedecidas na medida que as autoridades civis estão obedecendo à lei de Deus. Mas se pedem a nós algo contra o que Deus quer, é dever nosso, é dever de nossa santa religião diante de Deus e diante de nossa consciência, não seguir uma lei que é contra a lei de Deus. De modo análogo também, irmãos, compreendemos esta obediência no seio da Santa Igreja Católica, diante da hierarquia da Igreja. Quando alguém que tem um posto, uma função dentro da Igreja, faz parte da hierarquia da Igreja, nos ensinam coisas contrárias à lei de Deus, à Bíblia, a Sagrada Escritura, de igual maneira, não podem ser obedecidas, pois convém primeiro obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade, portanto, ela é relativa à autoridade que vem de Deus. Deus tem autoridade. Por que o que é autoridade? Autoridade é aquilo que se sustenta por si só, que tem o poder em substância. Então só Deus tem autoridade. Ele se sustenta por si só. Ele vive no ser sem depender de ninguém. E Ele distribui esta autoridade ao Pai, às autoridades civis
e também as autoridades religiosas. E essas devem ser fiéis a Deus, exercendo a autoridade para que facilite as pessoas a obedecer à lei de Deus e não coisas que vão ser exatamente o oposto daquilo que Deus está ensinando. Foi isso que Jesus Cristo fez no Templo Santo de Jerusalém, diante de Nossa Senhora e diante de São José. Disse a eles: convém primeiro que eu obedeça ao Pai do que a vocês, meus pais terrenos. Peçamos a Deus, portanto, neste novo ano que se inicia, essa grande graça de Deus, de obedecermos a Sua palavra, aquilo que está contido na Sagrada Escritura, aquilo que a Igreja nos ensina no seu catecismo, no seu magistério, contínuo, ininterrupto e autêntico. E possamos, deste modo, levar uma vida a exemplo da Sagrada Família, que agrade a Deus e não aos homens. Assim seja. Amém.